Graça e paz sobre todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Lembro que bastantes anos atrás, não lembro qual foi o ano que veio a falecer, mas o pastor Antônio Elias, aos seus 97 anos, salvo engano, poucos dias antes de morrer, ele fez um comentário com o pastor Josué Rodrigues. O reverendo Antônio Elias se converteu aos 18 anos, se eu não estou enganado, e desde então ele manteve a prática de ler a Bíblia todos os dias, a Bíblia toda em um ano. Então, ao longo dos seus mais de 70 anos de conversão, ele leu a Bíblia mais de 70 vezes. E ele, já perto de falecer, ele fez um comentário com o reverendo Josué, falando que ele estava assim encantado com a palavra de Deus, porque ele estava lendo a Bíblia de novo, e ele estava vendo coisas que ele nunca tinha visto, aprendendo sobre coisas que ele nunca tinha aprendido. É muito interessante a gente ouvir uma abordagem como essa e a gente pensar que uma pessoa com tanto tempo de leitura da Bíblia diz ainda que precisa aprender. Eu tenho visto isso muito fortemente durante esses 21 dias que nós estamos estudando o livro de 1 Reis. A quantidade de lições que eu estou aprendendo com a história final de Davi, de Salomão, Jeroboão, Roboão, é algo que tem assim impactado profundamente. Algumas delas eu tenho compartilhado aqui na quarta-feira, no estudo bíblico, nas pastorais e nos sermões, tanto pela manhã quanto à noite. E são lições assim extremamente profundas. Muitas outras eu não tenho nem compartilhado, porque não dá para compartilhar tudo. E é muito interessante, que é uma coisa que a gente deveria aprender a fazer, é ler a Bíblia, não com a intenção de tirar alguma lição, mas ler o texto para conhecer o texto, ler o texto para compreender a história, para entender os acontecimentos. Quando nós lemos assim, o nível de aprendizagem é muito maior do que se nós pararmos para estudar, para tirar dali lições, no caso de nós pastores, líderes da igreja, com a intenção de tirar alguma mensagem para a igreja. O grande erro que muitas vezes nós cometemos é isso. Nós temos que ler a Bíblia para o nosso conhecimento. Por isso Jesus mesmo disse: errais porque não conheceis as Escrituras, porque são elas que falam de mim. E às vezes a gente comete erros. Eu estou lembrando agora, de manhã eu ia falar sobre isso, eu acabei esquecendo, mas eu quero fazer duas correções e duas informações erradas que eu dei. Uma informação histórica. No sermão do dia 7 de setembro, pela manhã, eu disse que Dom Pedro II trouxe para o Brasil o telefone, e o Brasil foi o primeiro país das Américas a ter o telefone. Não foi o primeiro país das Américas, mas da América Latina foi o primeiro país a ter o telefone. E é interessante que ele conheceu o telefone numa feira lá nos Estados Unidos, e Alexander Graham Bell, que foi o inventor do telefone, a história é curiosa, porque ele estava lá apresentando o seu aparelho e ninguém tinha interesse por esse aparelho. E Dom Pedro procurou ver, ele gostava muito de estudar, e ele ficou encantado com aquele aparelho, trouxe para o Brasil passou a ter um telefone, quando ainda o telefone não era popular no mundo todo. Hoje é muito interessante, passado mais de um século e meio, talvez, aí dessa atitude, telefone, até criança pequena tem telefone. Um outro que é um erro histórico também,
que no sermão do domingo passado, quando nós falamos sobre Salomão, os erros que ele cometeu, a divisão do reino, a destruição posterior do templo, isso está correto. Só que eu falei que o templo só foi reconstruído de novo, o templo não veio mais a ser reconstruído. Não, o templo foi reconstruído, e aí na época posterior a Jesus é que o templo foi destruído e não mais construído. E eu só fui observar esses dois erros que eu cometi, porque eu estava revendo as mensagens pregadas, e ali eu percebi que, em vez de falar que o templo foi destruído e ficou muitos anos destruído até que fosse reconstruído, eu fiz referência ao tempo posterior à época de Jesus. Então, corrigindo essas duas informações erradas, por mais conhecimento que nós tenhamos, tem hora que a memória faz a gente confundir as coisas, né? Ninguém é perfeito. Mas o texto que nós vamos ler agora, e eu peço que deixe a sua Bíblia aberta, você que está acompanhando aí pelo YouTube, veja, você tem uma Bíblia, você pegue a Bíblia. É importante que você esteja com a Bíblia na mão para acompanhar a leitura. Vamos ler todo o capítulo 13, um pedaço do capítulo 14, né? E nós queremos falar sobre uma coisa que parece controversa, dúvida, mas não é. Revelando Deus e perdendo Deus. Revelando Deus e perdendo Deus. Todos nós corremos o risco de começar bem uma jornada e se perder no decorrer dessa jornada, até fracassar no decorrer dessa jornada. Isso acontece quando não sabemos lidar bem com as conquistas que nós temos e nos perdemos em nós mesmos. Se tem uma área que isso mostra de uma forma muito grande, é a área esportiva. A área esportiva é uma área que é recheada de exemplos disso, né? Jovens talentos no futebol, no basquete, no vôlei, na natação, e que de repente despontam, começam a ter o seu nome projetado, começam a ter o seu nome vinculado ao sucesso, estão realmente tendo sucesso, e de repente essas pessoas fazem escolhas erradas, e daqui a pouco a sua carreira, que era promissora, fica obscura, fracassa, daqui a pouco ninguém lembra mais daquela pessoa, daquele atleta, daquela atleta. Lembro de um exemplo também muito interessante de um homem que já foi um dos homens mais ricos do Brasil, ou o mais rico do Brasil, que em pouco tempo fez fortuna, e ele mesmo reconhece que o grande erro que ele cometeu foi se associar a governos para fazer os seus negócios. E ele acabou se envolvendo em corrupção, tendo que dar dinheiro para político A, político B, para partido A, para partido B, e quando estourou o escândalo do mensalão, né, quando estourou o escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras, o seu patrimônio, que era de bilhões de dólares, caiu para algumas centenas, muito poucas centenas de milhões de reais. Muitas vezes pessoas começam muito bem e terminam muito mal. Quando nós aplicamos isso na vida cristã, nós também temos pessoas que vivenciam esse tipo de coisa. Começam uma jornada com Deus, recebem uma missão de Deus, estão indo bem, estão executando bem, mas daqui a pouco começa a se tornar vaidoso, começa a achar que já sabe tudo, começa a achar que sabe lidar com todas as situações, começa a achar que já não precisa tanto ter a vida piedosa que tinha antes, e vai se perdendo, e daqui a pouco está longe de Deus. O texto que nós vamos ler, ele tem como contexto o reinado de Jeroboão. E é interessante que antes mesmo de reinar, Jeroboão é fruto, é abençoado com uma profecia através do profeta Aias, que vai até ele e diz para ele: olha, Salomão não andou conforme Davi, e Salomão fez o que era mal perante Deus.
Salomão profanou a casa do Senhor, Salomão virou um idólatra, permitiu a idolatria no meio do povo de Israel, ergueu altares para outros deuses, serviu a Moloque. Salomão se perdeu por completo e Deus já falou para Salomão que o reino dele vai ser dividido. E Deus manda dizer a você, Jeroboão, que você vai reinar sobre 10 tribos de Israel. E se você seguir como Davi, se você andar como Davi, você será abençoado e Deus vai lhe garantir a herança do trono. Esse é o contexto. Só que Jeroboão, assim como Salomão, nós vimos hoje de manhã bem claramente isso no sermão da manhã, Jeroboão começa a se perder. Ele começa a se deixar levar pelo ciúme, ele começa a ficar inseguro e ele começa a tomar atitudes totalmente erradas. Constrói 2 bezerros de ouro, para dizer que é os deuses que tiraram o povo do Egito. Estabelece 2 lugares no reino de Israel para adoração, para que o pessoal não fosse em Jerusalém. Constitui homens que não tinham direito ao sacerdócio na casa de Deus, para serem sacerdotes, quebrando a ordem de Deus, que os sacerdotes deveriam ser da família de Levi, aqueles que iam ministrar no culto, aqueles que iam ministrar no louvor, que iam participar da adoração a Deus. Ele desanda por completo. E nisso, ele se perde também. Mas é interessante que nessa jornada de perdição de Jeroboão, Deus levanta um homem, né? E esse homem é muito interessante porque a palavra de Deus, quando vai se referir a esse homem, não diz o seu nome, mas dá a ele uma identificação: um homem de Deus. E esse homem de Deus é levado pelo Senhor para falar a Jeroboão, para trazer a ele uma sentença da parte de Deus por conta do seu pecado. E aí a gente vai ver 2 coisas muito interessantes, sobre obedecendo a ordem de Deus, e a segunda coisa que é seduzido pelo poder religioso. Aonde eu vou simplesmente revelando o que Deus quer, revelando quem é Deus, e ao mesmo tempo eu vou com o tempo perdendo a noção de quem é Deus, me distanciando daquilo que Deus quer e com isso destruindo a minha própria vida. No capítulo 13, do versículo 1 ao 10, nós temos 5 lições sobre essa questão de obedecer à ordem de Deus. A obediência para enfrentar um rei perdido, a coragem de trazer a este rei a mensagem de Deus, um homem que vai lidar com o enfrentamento que este rei desobediente vai fazer a ele, tendo compaixão de um homem que está perdido e recusando, em obediência a Deus, o convite sedutor do rei. Vamos ver isso? Primeiro no versículo 1 e versículo 2, está escrito assim na palavra de Deus: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. É interessante que Deus levanta um homem para trazer uma mensagem de desgraça para um rei que estava perdido na sua idolatria. O rei estava lá no altar que ele construiu, há uma entidade que ele estabeleceu, com sacerdotes que ele escolheu, ou seja, tudo errado. E esse rei estava lá pronto para a sua adoração, achando que ele estava realmente servindo ao Deus que era o Deus de Israel. E eis que Deus envia este homem que, em obediência a Deus, vai dizer uma profecia. E a profecia é que sairia da família de Davi um homem chamado Josias, e Josias é o homem que vai
restituir o culto, é o homem que vai restaurar a adoração a Deus da forma correta e vai dizer: este homem vai fazer isso, vai matar esses profetas que não são profetas, vai tirar esses ossos que estão sendo queimados como uma oferenda ao Senhor, que não é o que Deus pediu. Então ele traz uma mensagem dura para o rei, e um rei que está simplesmente perdido, mas que era um rei, que tinha autoridade, que tinha o poder na sua mão, que ainda tinha um povo do seu lado. E aqui nós aprendemos uma lição, que obedecer à ordem de Deus é nós termos a coragem de fazer aquilo que Deus quer, a quem quer que seja que nós tenhamos que confrontar, se Deus nos mandar. Nós não podemos ter medo, nós não podemos achar que confrontar, como a gente tem hoje no nosso país, é assumir uma posição política contra um lado ou contra o outro. Isso está errado. Hoje eu vi um pastor que eu conheço, estudou comigo no seminário, totalmente comprometido com um grupo que está demonstrando verdadeiro nojo, verdadeira aversão ao povo de Deus. Nós, como profetas de Deus, não podemos fazer isso. Nós podemos denunciar o pecado, nós temos que denunciar o pecado. Se Deus nos mandar dar uma palavra específica a uma pessoa, a um grupo de pessoas, nós temos que ser fiéis, mas falar aquilo que Deus manda a gente falar, não aquilo que nós gostaríamos de falar. E a mensagem para Jeroboão era dura. Ele haveria de morrer. A coragem para trazer a mensagem que é verdadeira, aquela que Deus quer. Versículo 2, nós acabamos de ler o 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, ou seja, vai rachar, e se derramará a cinza que há sobre ele. Olha que interessante, né? Nós temos a mania de achar que Deus tem que provar. Às vezes nós queremos, eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha muito essa ideia também na cabeça, de achar que se encontrassem a arca, ia mostrar que Deus realmente existiu. Se encontrasse a arca de Noé, ia provar que aquilo foi verdade. Se encontrasse o jardim do Éden, ia provar que aquilo era verdade. A vida cristã, ela é pela fé. Não é com provas. Não que Deus não possa mostrar o seu poder, e mostra. E geralmente quando Deus mostra o seu poder, é para aquelas pessoas que têm um coração duro, que não querem crer, e Deus mostra, mas mostra como forma de mostrar que Ele vai trazer o seu juízo. E nós temos que ter coragem de trazer aquilo que Deus falou, ainda que para nós pareça um desafio muito grande. Porque vejam bem, esse homem de Deus, ele fala ao rei e diz: ó, Deus vai te dar um sinal. O altar aonde você está oferecendo, que não é o altar de Deus, ele vai rachar. A cinza que você está colocando, que não é o elemento que Deus quer que você faça, vai se derramar. Então, ó, trazer a mensagem de Deus, trazer aquilo que Deus está falando, é algo muito difícil. Porque nós temos que ter coragem de fazer aquilo que Deus quer, obedecer à ordem de Deus, doa a quem doer. O profeta chegou para Salomão e disse: olha, você pecou, você errou, você profanou a casa, o reino vai ser dividido. Deus fala com Salomão: o reino vai ser dividido. Por amor a Davi, o seu pai, você não verá, mas quando você morrer, o reino será dividido. Eu vou preservar uma pequena parte para a sua família, para que a minha promessa a Davi permaneça e para que a luz de Davi não seja apagada. Ali se refere a Jesus Cristo. E por quê? Por causa do pecado, por causa do erro. Salomão morre, não vê o reino dividido, mas logo depois o reino é dividido. Jeroboão desobedece,
Deus lança a profecia, tem uma outra profecia que vai ser dada em relação à família dele, nós vimos hoje pela manhã, e aquilo acontece. Ai, meus irmãos, não é fácil ter coragem para trazer a mensagem que Deus realmente quer para nós. Principalmente quando acontece o que aconteceu no capítulo, versículo 4 ao versículo 6, na primeira parte. Vamos ler? Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Ou seja, a mão do rei teve uma paralisia naquele momento, mas não só a paralisia, vai dizer que a mão dele seca. Olha só que coisa terrível. E logo em seguida, o que acontece? Versículo 5: o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Olha só que interessante. Jeroboão está tão perdido, tão fora de si, que ele se levanta contra o homem de Deus, a profecia se cumpre, ele fica doente, e ele pede então para que aquele homem olhe para o seu Deus. Ele não fala o Deus de Israel, ele não fala o meu Deus, porque ele está distante. Tem muitas pessoas que estão vivendo a miséria, a desgraça na sua vida, mas não tem coragem de pedir perdão a Deus, não tem coragem de se humilhar diante de Deus, mas que quando passam seus apertos, corre para uma igreja, corre para uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pedindo oração, pedindo súplica. Eu conheço de gente, já ouvi história de gente que debocha do Evangelho, que debocha da igreja, que debocha de Jesus, que debocha de Deus, que nessa época de nojo, essa coisa podre que está a política, a justiça do nosso país, estão debochando do povo de Deus, estão fazendo escárnio da palavra de Deus, mas que quando passaram por problemas familiares, quando tiveram crises financeiras, quando viram pessoas amadas quase à beira da morte, fizeram o quê? Correram para homens e mulheres de Deus pedindo que Deus interferisse. Isso não é temor, é desespero. E por mais que essas pessoas sejam assim, nós temos que fazer como esse homem de Deus fez. E o versículo 6 continua dizendo: então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante, meus irmãos. Assim como Jeroboão teve esse momento, teve essa raiva, tomou uma atitude, ficou doente, ficou ruim, viu a profecia se cumprir, entrou em desespero, e o homem de Deus ora, e a sua mão volta a ficar boa. Quando você não tem temor nenhum a Deus, você vê o milagre, você às vezes é objeto do milagre de Deus, mas você só se beneficia e você não se aproxima de Deus. Você na verdade não reconhece que foi Deus que fez aquilo, muito pelo contrário. O que você faz é achar que foi a pessoa, que foi a instituição, que foi a ciência, que foi a conjunção dos fatores positivos da natureza. Você não se humilha diante de Deus, mas nós, como servos do Senhor, temos que ter a compaixão para com aqueles que estão sem Deus. Isso é um grande desafio para nós. Porque quando a gente vê pessoas debochando da palavra de Deus, e eu sou muito a isso, vejo pessoas debochando, escarnecendo, meu sangue ferve, muitas vezes eu falo: Senhor, castiga esse miserável, essa miserável, que ela queima no inferno por conta dessa arrogância. Daqui a pouco eu tenho que pedir perdão a Deus, que eu sei que eu não posso fazer isso, mas isso vem no meu coração.
vezes gente da própria família, que a gente vê experimentando coisas espetaculares de Deus, mas que quando enfrenta o problema, Deus já me faz comigo, olha só minha vida como é que é, mas esquece de olhar quantas vezes Deus já deu oportunidade. Eu tenho isso na minha família, eu tenho isso na família da minha esposa, todos nós experimentamos isso, mas nós não podemos esquecer que um dia também nós fomos assim. A quinta lição sobre obedecer à ordem de Deus é aprender a não se deixar seduzir e recusar o convite do rei. Olha o que diz no versículo 7 ao 10. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e fortalece, e eu te recompensarei. Olha só. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos entender o contexto disso. Aquele lugar estava contaminado espiritualmente, porque o rei contaminou com a idolatria, com a usurpação do culto, com a usurpação do ministério. Aquele rei era um homem impuro diante de Deus por conta dessas atitudes. Então, quando Deus manda esse homem de Deus para trazer a sua mensagem, aquele homem obedece para enfrentar esse rei perdido, aquele homem tem coragem para trazer a mensagem de Deus, aquele homem lida com o enfrentamento que ele tem por conta do rei, ele tem compaixão desse homem sem Deus, mas ele tem que aprender a recusar convites que podem parecer bons, mas não são. Tudo aquilo era contaminado. A ordem de Deus é: você vai falar, vai acontecer, e você vai embora, você não vai parar, você não vai comer, você não vai beber, você não vai para casa de ninguém, e você não vai voltar por outro caminho. E quando Deus fala de voltar por outro caminho, que Deus tinha um propósito ali na frente, que Deus sabia que ia acontecer. Meus queridos, muitas das vezes nós erramos muito, porque muitas vezes Deus nos usa para trazer uma palavra, trazer uma coisa qualquer para alguém, para a sua igreja, e as pessoas nos fazem convites sedutores, e nós cedemos a esses convites sedutores. Pouco dia atrás compartilhei aqui uma experiência que nós tivemos no conselho de pastores dessa cidade, quando eu me recusei a tomar o café da manhã com o prefeito, porque eu via que era um prefeito que não tinha temor nenhum de Deus, mas que queria fazer uma reunião de oração conosco. E nessa reunião de oração, ele que era o prefeito, não era pastor, ele dirigia a reunião, ele escolhia quem ia cantar, ele escolhia quem ia dar a palavra, ele falava mais que no final sobrava 5 minutos para nós orarmos. Fui uma vez, um banquete preparado, um café da manhã farto, e eu disse para um colega pastor: para que isso? Nós não viemos aqui para orar? Eu não vim aqui para tomar café, isso é um desperdício, isso é uma afronta. Os trabalhadores que estão lá fora nesse verão, limpando as ruas, e o prefeito aqui oferecendo um café farto desse para a gente pode tomar café em casa. Por que eu tenho que ir? O prefeito é prefeito, ele não é pastor. Ele está dirigindo tudo, está escolhendo quem vai pregar, está escolhendo quem vai cantar. Isso é a obrigação nossa, é o nosso dever. Nós é que somos os sacerdotes, não é o prefeito. E eu lembro que o pastor ficou muito indignado comigo e disse que eu estava deturpando a palavra de Deus, e que eu tinha que saber que quando uma autoridade convida os ministros do Senhor, isso tem uma importância no mundo espiritual. Tem. É verdade bíblica. Mas deixe seja feito aquilo que Deus quer. E ele disse: eu não vejo mais, eu não fui mais. E infelizmente esse prefeito comprovou o que eu estava dizendo e se mostrou tudo o que nós já sabíamos que ele era. E graças a Deus nunca mais ele ganhou nada. Nós precisamos ter coragem de dizer não às seduções do mundo, do poder. Quando nós formos usados por Deus, vão ter pessoas que vão tentar nos recompensar, vão tentar nos pagar pelo que fizemos, mas não podemos deixar ceder por isso, porque nós somos simplesmente vasos na mão
de Deus. Não está em nós o poder, não está em nós a determinação, não está em nós a soberania. É Deus usando o seu povo. Mas há uma coisa que pode acontecer, que aconteceu com esse homem de Deus. Esse homem de Deus fez tudo certinho. Ele foi fantástico, foi fiel ao chamado, falou ao rei, confrontou o rei, teve misericórdia do rei, recusou a sedução do rei, estava indo embora, estava caminhando bem, foi para um outro caminho como Deus determinou, tudo certo. Mas acontece uma coisa que muda o curso. Acontece uma coisa que vai transformar. E aí é interessante a gente ver que um sacerdote daqueles instituído pelo rei, não segundo a determinação do Deus de Deus, ou seja, um falso profeta, um falso ministro, um falso líder religioso, um líder que não tinha nada a ver com o reino de Deus, com o Deus de Israel, com as determinações de Israel, de Deus a Israel através de Moisés. Esse homem, quando sabe do que acontece, procura o homem de Deus. E aí nós vamos ver do versículo 11 ao versículo 14, quando nós podemos ser abordados por aqueles que detêm o poder, seja ele religioso ou não. Versículo 11 em diante vai dizer: morava em Betel. Vejam bem, onde é que o rei estava oferecendo o seu sacrifício? Em Betel, porque ele instituiu Betel e Dan como local de adoração dos bezerros de ouro que ele criou. Morava em Betel o profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nos a seu pai. Ou seja, esse homem era profeta, os seus filhos provavelmente também trabalhavam no culto e souberam do que aconteceu. Correram para o seu pai e falaram ao seu pai. Perguntou-nos o pai: por que caminho se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Vamos lembrar, Judá é a parte que ficou fiel à linhagem de Davi. Então disse a seus filhos: abaldai um jumento, ou seja, preparai um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. Versículo 14: e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste te ajudar? E ele respondeu: eu mesmo. Olha só que interessante. Esse homem que está no exercício do ministério, vamos colocar para nós hoje, ministério pastoral, de liderança do seria o povo de Deus, de forma usurpada, porque ele não era levita, ele não obedecia às ordens de Deus, fazia um culto profano, um culto idólatra. Quando ele é comunicado pelos seus filhos, ele vai atrás daquele homem de Deus, que representa a parte que Deus diz que ficou fiel a ele, que representa a parte aonde obedece a lei do leviato, aonde está o culto verdadeiro, os elementos do culto, a parte não profanada de Israel. Ele vai atrás desse homem para saber: foi você que falou com o rei? És tu mesmo? E ele diz: sim, eu sou. Meus queridos, quando nós começamos a nos deixar ser seduzidos pelo poder, pelas autoridades, pelas pessoas, nós começamos a estabelecer relacionamentos que podem nos tornar perdidos nesse caso. Aqui, ele, nesse momento, ele não está fazendo nada errado. Ele está parado, está descansando, o cara chega, conversa com ele, pergunta a ele, ele diz: eu sou. Ele se identificou. Nada demais, nada demais. Só que ele tinha uma ordem de Deus. Você fala, vai embora, fala com ninguém, se manda. Vai embora. E ele para, já desobedecendo, que Deus diz: você vai caminhando embora. Mas ele vai, para, estabelece um relacionamento ali, uma conversa. Até ele poder falar assim: nada é tão grave assim. Mas olha o que acontece por conta disso. Do versículo 18 ao 26, nós vamos ver que a manipulação da verdade
traz a desgraça ao homem de Deus. Primeiro, com um convite inofensivo. Olha só o versículo 15. Então me disse: vem comigo à casa e come pão. Um convite inofensivo, como o rei também fez com ele. Olha, eu quero te dar recompensa por isso. Come aqui comigo, toma uma água comigo, entra na minha casa, e isso o quê? Não. Aí vai, o homem de Deus está resistente, está correto. Versículo 16, 17, tem que ter uma resposta firme a esse profeta, quando vai dizer: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Ou seja, até aqui o homem de Deus está agindo da forma correta, só que ele está dando papo, ele está se deixando levar, está querendo ouvir, está querendo ser bondoso, está querendo ser acolhedor, está querendo ser respeitoso, está prolongando a história. E a ordem para ele era voltar logo para lá, para ajudar. Olha o que acontece no versículo 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Olha a primeira mentira. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Uma observação do texto. Porém, o que diz? Mentiu. Meus queridos, um dos grandes erros que nós cometemos quando nós lidamos com pessoas que aparentemente são servos de Deus como nós, é a gente cair, como diz o ditado popular, no conto do vigário. Veja bem, vamos relembrar, nós acabamos de ler aqui, ele mesmo repete: o rei vê o que vê, convida ele para fazer o quê? Para comer, para beber, para ficar na sua casa. E ele diz o quê? Não, porque Deus me deu tal ordem, e ele vai cumprindo. O homem chega e diz para ele: vem comigo, vem à minha casa, come do meu pão, toma da minha água. E ele diz: não posso, porque Deus me disse desse jeito. Mas aí o inescrupuloso, o mentiroso, o representante maior de Satanás, porque Satanás é exatamente assim, diz para ele: um anjo do Senhor apareceu. Olha só que interessante o texto. Quem foi que falou com o homem de Deus? Foi Deus. Quem foi que a princípio teria falado com aquele homem que também era sacerdote, mas não era o sacerdote de Deus? Ele diz que foi quem? Foi o anjo. Quem é que tem mais valor para nós? Um anjo ou a palavra de Deus? Muitos de nós hoje estamos dando mais valor à palavra de anjos, de homens e mulheres que não têm preparo, que não têm compromisso, que não têm fidelidade a Deus, do que de homens e mulheres, do que a própria palavra de Deus. Alguns de nós hoje estamos relativizando a palavra de Deus, como alguns pregadores famosos têm falado aí constantemente. Precisamos reler a Bíblia, precisamos reescrever a Bíblia. A Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro eivado de preconceitos, e com isso ele está dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, a palavra do homem está tendo mais poder. Em algumas das nossas famílias, a palavra de Deus já não é mais central, a palavra de Deus não é o que determina, não é o que resolve. Muitos de nós criamos os nossos filhos para que eles fossem bons profissionais, para que eles tivessem sucesso, para que eles tivessem uma carreira profissional muito boa, para que pudessem construir uma família legal, para que pudessem viajar, para que pudessem se aprimorar, para que pudessem melhorar. Mas esquecemos de dizer para eles, de ensinar para eles, de terem a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Relativizamos e deixamos a palavra de Deus de lado, ainda que nós falemos que ela é a palavra de Deus, que ela é a revelação de Deus, mas na nossa vida ela não se tornou principal. E assim como esse pretenso
sacerdote, como homem de Deus, ele deturpa sem nenhum problema. Ele mente, porque ele quer seduzir. E o que foi o grande erro desse homem de Deus? É que ele ouviu de Deus o que Deus tinha para ele foi obedecendo, mas quando alguém lhe falou algo parecido, ele se deixou levar. Ele se deixa levar. E o versículo 19 vai mostrar qual foi o resultado disso. Então voltou ele e comeu o pão em sua casa e bebeu água. Ele desobedeceu totalmente o que Deus disse. Ele volta, ele estava indo embora, estava indo seguindo o caminho certo. Ele come pão na casa daquele homem, que ele comete 2 erros. Ele come o pão, vai para a casa desse homem e bebe água. Aquilo tudo era espiritualmente contaminado, porque não pertencia verdadeiramente a Deus. E aí, Deus se revela mais uma vez. Olha só que coisa extraordinária, versículo 20 ao 25. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste o pão, e bebeste água deste lugar, que te disseram: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta que fizera voltar haver comido pão e bebido água, abarroou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado do caminho, e o jumento e o leão pararam junto ao cadáver. Eis que os homens passaram, viram o corpo lançado do caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Deus fala para ele uma palavra de castigo e de juízo. Por quê? Porque ele desobedeceu. Por 2 vezes a atitude dele foi correta, por 2 vezes ele permaneceu firme naquilo que Deus havia falado. Ele tinha consciência do que Deus havia falado, ele sabia que era Deus que havia falado, ele viu a comprovação no fato que aconteceu com Jeroboão, de que Deus tinha falado. Assim como muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, sabemos a palavra de Deus, experimentamos agir de Deus na nossa vida, em pessoas ao nosso redor, nós sabemos que é Deus, nós sabemos que é de Deus, sabemos que aquilo é de acordo com o coração de Deus, mas quando alguém fala uma coisa para nós que agrada o nosso coração, que satisfaz o nosso coração e diz que isso também é de Deus, mesmo que a gente saiba que vai desobedecer a Deus, porque temos a comprovação de que não é de Deus, nós nos deixamos levar. E as consequências vêm sobre nós. Muitas pessoas perderam seus ministérios na casa de Deus porque se deixaram seduzir pelas propostas do mundo, se deixaram seduzir pelo encantamento do poder da projeção. Lembro de um pastor, não vou falar o nome dele, que eu gostava, admirava por um lado, mas quando eu passei a ter uma convivência mais próxima, eu vi o quanto que aquele homem estava afastado de Deus. E hoje, já há muitos anos, ele fala coisas absurdas sobre a palavra de Deus. Ele relativiza, diz que a igreja é preconceituosa, que a igreja é discriminatória. E a palavra de Deus já não é mais a centralidade que tanto ele falava. Os costumes, a modernidade são mais importantes do que a palavra de Deus. A palavra de Deus virou um conto na vida dele. Não é mais a revelação. Só esse pastor fez isso? Não. Às vezes nós não estamos fora da casa de Deus. Mas não é a palavra de Deus que determina o que fazemos, o que somos, como somos. Se tudo correr bem, dia 17 de janeiro, eu e a Rose vamos fazer um culto de gratidão a Deus pelos 30 anos de casamento.
E é muito interessante que algumas pessoas falam, não, tem que fazer uma festa. A gente não quer fazer festa. Nós queremos fazer um culto. Vai ter lá comida, alguma coisa para a gente comer? Vai. Mas nós queremos fazer um culto de gratidão. E quantos casamentos, quantas cerimônias de celebração de 15 anos, de adolescente, de aniversário de casamento, de gente que se diz crente, tem de tudo, menos Deus. Às vezes, e eu infelizmente já participei de culto assim, de celebração, que eu não vou chamar de culto, porque aquilo não é celebração, porque não pode haver dicotomia. Essa aqui é a parte para Deus, e essa aqui é a parte que vai me dar satisfação. Se tem assim, é melhor nem fazer o culto. Eu mesmo fiz aqui uns 15 anos, em que não agradou meu coração. Fizemos lá, cantamos, trouxemos uma palavra, e daqui a pouco a música totalmente mundana, pornográfica, sendo dançada por aqueles que estavam lá. Recentemente fiz um casamento, cerimônia bonita, coisa legal, várias pessoas conhecidas minhas nesse casamento, muito legal, 3 pastores, a cerimônia bonita. Quando acabou aquele momento, daqui a pouco começa a música, e certamente Deus não estava ali. Eu lembro que eu estava com uma pessoa conhecida, amiga minha, eu olhei para ela e falei, meu irmão, acho que está na hora da gente ir embora. E o pastor estava pensando a mesma coisa. Vamos embora, isso aqui não é da gente não. E nós saímos. E não precisa ser festa grande não. Almoço de família. Hoje, muitas de nossas famílias ter um momento de adoração a Deus no almoço é um problema. Algumas pessoas não querem que se faça oração, que se cante uma música, porque simplesmente tem alguém que não é crente ou que tem uma outra religião, vai ficar incomodado. Se a casa é minha, as ordens são minhas. Na minha casa não entra bebida alcoólica, na minha casa não entra cigarro. Não permito. Nós temos que saber fazer isso. E infelizmente aquele homem que Deus não soube fazer. Ele se deixou levar. Alguém disse que era Deus falando e ele se deixou levar, e aí veio as consequências. E o versículo 26 vai mostrar que esse homem que fez errado, que seduziu, vai chegar à conclusão de que aquele era um Deus. Ouvindo o profeta, o que fizeram voltar do caminho, disse: é um homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou o leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Olha só que coisa triste. O cara já era. Não tem mais solução. Não adianta ter arrependimento. Não adianta pedir perdão. Agora já era. Acabou. E nós esquecemos que às vezes não dá tempo. Quantas pessoas falaram, não, quando eu tiver mais velhinho, eu vou procurar a igreja, vou entregar minha vida para Jesus, e morreram. Nós não temos o controle, se nós não formos humildes diante de Deus, a gente não sabe a que momento o Senhor vai nos chamar. Só que constatar a verdade naquela hora já não tinha mais solução. E aquele homem que o seduziu, que o enganou, que mentiu para ele, que disse que Deus estava falando quando Deus não falava, é muito interessante, se você prestou atenção na leitura lá no início do versículo 20, Deus usa ele para trazer a sentença de Deus sobre o homem de Deus, porque Deus é soberano. Ali ele falou uma coisa de Deus, e ele agora constata que é verdade. Então nós temos que aprender que nós não podemos deixar seduzir pelo poder, seja religioso ou temporal, porque essas pessoas manipulam a verdade e trazem desgraça aos homens de Deus. E por último, dentro desse aspecto, nós não devemos viver essa experiência, mas às vezes a gente vai viver, aprendendo da forma mais dura possível.
No versículo 26, nós acabamos de ler agora, ao 32, vai dizer assim, eu vou ler de novo 26. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou o leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, albardai-lhe o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro. Deus disse que ele haveria de morrer e ele não seria enterrado com seus pais, ou seja, lá em Judá. E foi o que aconteceu. E o prantearam, dizendo, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Põe os meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor chamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Olha só, esse homem, que não era o homem de Deus, que mentiu, que enganou, que seduziu, mas que Deus usa ele na sua maldade para trazer a sentença de Deus, ele vê que verdadeiramente aquilo era como Deus tinha dito, e revela para os seus filhos que aquele era realmente um homem de Deus. E ele vai aprender da forma mais dura possível de que com Deus não se brinca. E ele tem ali a oportunidade, ele sabe que a profecia que aquele homem deu ao rei Jeroboão haveria de se cumprir algum dia. E foi o que aconteceu séculos depois, quando Josias assume o trono, traz a reforma. O povo de Deus estava tão longe de Deus, tão afastado de Deus, que não se sabia onde é que estavam os livros da lei, as normas de Deus foram esquecidas. É o que acontece hoje no nosso Brasil, é o que acontece em muitos países que já tiveram o Evangelho na sua vida, abandonaram a palavra de Deus, abandonaram os princípios de Deus, abandonaram os ensinos de Deus, abandonaram os valores de Deus, abandonaram tudo que pode nos conectar com Deus. Mas haverá um momento, assim como houve na Reforma Protestante, como houve em vários avivamentos, Deus vai se revelar mais uma vez, e o valor, o fogo do Espírito Santo vai queimar na sua igreja, porque Deus ele é soberano, mas Deus nos deu responsabilidades. Deus nos permite andar com Ele ou andar contra Ele. Deus nos dá a oportunidade de obedecê-lo ou de desobedecê-lo, mas as consequências das nossas escolhas vêm sobre nós, e nós não podemos reclamar, porque Deus levantou homens e mulheres, Deus revelou a sua palavra para que eu e você conhecêssemos, estudássemos e tivéssemos ela no nosso coração. Mas muitos nós não queremos. O que queremos é viver de uma forma que o meu coração se sinta em paz. Mas o Senhor Jesus disse algo tremendo sobre isso. Enganoso é o coração do homem. Como Jesus disse, no caso de Jesus falando, a boca fala daquilo que está cheio do coração. E como disse o profeta, enganoso é o coração do homem. Terrível nos seus desígnios. Meus filhos, nós podemos ser homens e mulheres que serão usados para revelar Deus a pessoas, a épocas, a grupo de pessoas. Mas se nós não tivermos a humildade de a cada dia buscar cada vez mais de Deus, ouvir mais de Deus, aprender mais de Deus, nós poderemos correr o risco de acabar perdendo Deus. Não ser mais sensíveis à sua voz. Como diz o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está ali. Nós somos salvos.
mas não teremos o brilho que Deus havia preparado para nós. E não adianta reconhecimento posterior. O que deveria ter no nosso coração é a alegria, como eu vi o reverendo João Gomes Neto, quer dizer, eu soube pela esposa dele, no dia que ele faleceu, ele passando mal, sua esposa disse: eu vou chamar de médico. E ele disse: não precisa, eu estou indo me encontrar com o meu Salvador. A dona Celina saiu, menos de 5 minutos ela estava de volta e o reverendo João Gomes já estava com o seu Salvador. A certeza de que fez o que Deus desejou.